sobre esse assunto, tem drone sobre o interesse do time do CR7, que é o do Luiz Castro também, em cima do Léo Pereira? Exatamente. Depois do programa ontem aqui, quando eu estava no avião literalmente voando... Então era drone mesmo, era drone, né? Que bom. Voando mesmo. Eu recebi a informação que o Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo, do Luiz Castro, fez uma proposta ao Flamengo de 15 milhões de dólares. E essa proposta foi feita... Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. O Flamengo nessa quinta-feira enfrenta o Olímpia, né? Pela Libertadores, jogo de volta. É um jogo de vida ou morte, vamos dizer assim, né? Caso não se classifique, a situação de São Paulo pode se complicar muito dentro do Flamengo, né? E ainda tem a situação do Léo Pereira. O Flamengo recebeu uma proposta de 15 milhões do Al Nassr, né, time do CR7, para contratar o Léo Pereira. Será que o Flamengo aceitou? Não aceitou? Fica comigo aqui até o final do vídeo. Você vai ver se o Flamengo aceitou ou não a proposta do Al Nassr pelo Léo Pereira, né? E ainda tem a situação do Pedro, que o Vitor Casagrande trouxe uma atualização sobre a situação do Pedro, né? E Flamengo, após uma venda de um jogador, Flamengo vai receber uma bolada de um jogador que nem pertence mais ao Flamengo, mas o Flamengo ainda vai receber um dinheiro grande ainda sobre a venda desse jogador. Uma dica, esse jogador estava no Bragantino e agora foi para a Europa, né? Sendo assim, o Flamengo detém uma porcentagem e ainda vai receber um valor milionário, né? Então vambora para mais um vídeo aí, vai deixando seu like aí, quero deixar o canal do SBT Rio. E vambora para mais um vídeo, nação, tamo junto. Teve uma sonora do Sampaoli sobre o último jogo, Vene, em que ele falou que faltou o quê? Competir. Faltou o Flamengo competir. E eu queria saber o quanto uma sonora desse tamanho pode influenciar um elenco, internamente, um vestiário. Fernanda Maia, para ser bem sincero, eu espero que influencie mesmo, porque tem que influenciar os jogadores positivamente. Os jogadores precisam perceber que, de fato, eles não estão competindo em determinadas partidas. Na grande maioria, no Campeonato Brasileiro. Por que será? Se o treinador já identificou isso e falou isso abertamente numa entrevista coletiva, e a gente sabe, eu falei inclusive isso ontem lá no Arena, quando você contrata o Sampaoli, você contrata um pacote. O Sampaoli é assim, ele fala o que pensa, ele é um treinador de poucas palavras e coletiva, mas as poucas palavras chamam a atenção, e essa daí chamou a atenção novamente. Eu espero que internamente também chame a atenção. A gente tem que parar com essa história de que jogador não gosta desse discurso de treinador. Peraí, se o time estivesse competindo no Campeonato Brasileiro, o treinador não ia falar isso. Recentemente, quando o Flamengo jogou bem, o treinador elogiou. Aí, ok, beleza, então o treinador tá ok. Aí, quando critica publicamente, também não pode. E, de fato, o São Paulo está certo. O time não está competindo no Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que na quinta-feira é pela Libertadores. Em jogos eliminatórios, o Flamengo tende a render mais. Coincidentemente ou não. É que o que a gente está habituado, né, Pedrosa, é que esse tipo de fala, que ela existe no futebol, né, sempre existiu, ela aconteça dentro do vestiário. E na coletiva, há mais aquela questão, mas eles melhoraram, mas a culpa é minha. Um ou outro treinador, é ele que ganha e quem perde é o time, né? Mas a grande maioria tem esse perfil no Brasil, isso é uma questão nossa. Então, quando a gente vê uma coletiva dessa, a gente fica impressionado, né? Caramba, olha o que o cara falou. Eu fico feliz de ver uma coletiva dessa, porque eu acho que a sinceridade, ela vem acima de tudo. E quando ele fala sobre o time dele competir, ele não tá só criticando os jogadores, ele tá criticando o próprio trabalho dele. Porque se os jogadores não estão conseguindo competir, isso tem parcela de culpa do próprio treinador. Só que a palavra competição dentro do futebol, Fernanda, ela vai muito além do quesito vontade. A palavra competição é competir pela segunda bola, é competir no desarme, é competir acompanhando o seu adversário, é competir taticamente, é um competir que abrange muito mais do que vamos lá, não é vamos lá, é competir dentro das características do jogo. Eu acho que é isso que o Sampaoli chama atenção em relação aos seus jogadores. Eles precisam competir mais em determinados momentos e vertentes dentro do próprio jogo, e não só por falta de vontade. É muito mais uma questão também técnica e tática. Ele cobra isso dos seus jogadores porque ele sabe que é o que ele treina e às vezes não é colocado em prática no jogo. E aí, quinta-feira, provavelmente força máxima, Vene? Força máxima. A gente vai ter o retorno do Gabigol, provavelmente. A dúvida que em relação... suspenso no último jogo, né? Estava suspenso no Campeonato Brasileiro. A dúvida é em relação ao Léo Pereira, porque de fato é um jogador que está com um problema muscular, um problema físico e ainda é dúvida para encarar o Olímpia na quinta-feira. E sobre esse assunto, tem drone sobre o interesse do time do CR7, que é o do Luiz Castro também, em cima do Léo Pereira? Exatamente. Depois do programa ontem aqui, quando eu estava no avião literalmente voando... Então era drone mesmo, né? Que bom. Voando mesmo. Eu recebi a informação que o Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo, do Luiz Castro,
fez uma proposta ao Flamengo de 15 milhões de dólares. E essa proposta foi feita ao Flamengo depois da recusa do Palmeiras no Gustavo Gomes. Vocês vão se recordar que o Al Nassr tentou o Gustavo Gomes. O Palmeiras não quis fazer negócio, eles foram atrás do Léo Pereira. E aí o Flamengo falou, a gente não vai fazer, por 2 motivos. Primeiro, a janela de transferência está fechada, não tem como a gente ir ao mercado atrás de uma reposição. E é só perder, né? É só perder, exatamente. E segundo, a gente não precisa, isso a diretoria analisando, a gente não precisa fazer mais receita com venda de jogadores. O Flamengo já bateu essa cota. Então não tem necessidade do Flamengo, de fato, fazer esse negócio, embora seja um valor altíssimo. Se a gente parar e analisar, são quase 80 milhões de reais em um zagueiro de 26 anos, se não me engano. Então, assim, o valor chama atenção. Inclusive, chama atenção o valor que ofereceram para o Léo Pereira. Se a gente for fazer uma cotação rápida aqui, seria cerca de 2 milhões de reais por mês, livre de impostos. Chama muita atenção. Mexeu com o jogador, Vini? Você tem essa informação? Eu tenho essa informação que mexeu. Só que é um jogador que respeita muito o Flamengo, até porque ele renovou recentemente. Sim. Então, assim, ele tá também com um salário alto. Então, é um perfil de jogador que não vai chegar lá na diretoria e vai brigar para sair. Não vai fazer isso. Se o Flamengo topasse, eu acho que ele iria, entendeu? Mas o Flamengo não quis nem abrir negócio, nem falou, nem adianta, porque a gente não faz. Quanto que eles ofereceram pro Gustavo Gomes? Eu não sei, confesso também que eu não sei. Não vou saber agora. O Big Boy, você pode? O Big Boy sabe, né, que ele é palmeirense? É, tem isso. Ô, Big Boys, quanto é que eles ofereceram pro Gustavo Gomes? Você que é palmeirense, que quase morreu quando o Gustavo Gomes podia sair do Palmeiras? Caladinho, ele não é de ficar caladinho, não falou nada comigo ainda. Então, ele realmente, o meu ponto não deve estar funcionando, porque para você estar calado, só segue critério calado. de informação. Tem um clube árabe que está contratando o Ibanes, que é outro zagueiro brasileiro. Grande zagueiro, era do Fluminense. 30 milhões de euros. É muita Ele grana. é ambidestro, né? Ele tem facilidade com a outra perna. Ambidestro é difícil falar que são poucos. Mas ele tem facilidade, Ele tem facilidade. Né? Eu tô Ele sem tava na ponto, Roma. hein, gente? Ele estava sendo treinado pelo Eu tô sem Mourinho. ponto. Mourinho adora ele, inclusive. Mas termina de falar do Ibanes. Então, é só critério assim, de comparação. O Ibanes está indo para o futebol árabe também, e o futebol árabe vai pagar 30 milhões de euros nesse jogador. E assim, o Léo Pereira, muita gente fala assim, beleza, tem que fazer negócio. Eu vi muitos torcedores do Flamengo falando, poxa, a diretoria tinha que fazer esse negócio. Gente, vamos parar e analisar. A gente está numa situação da temporada que é extremamente importante para o Flamengo. Você fazer um negócio hoje envolvendo o Léo Pereira, que é titular absoluto na zaga do Flamengo, é você correr risco de perder competições por conta da saída desse jogador. E de fato tem esse risco. Vamos lá, Léo Pereira sai. Você vai arriscar ter Pablo, que a gente percebeu aí. Não, tecnicamente Cuiabá, não tem retoque hoje. Nem fisicamente. Até o Davi final Luiz do ano. também não aguenta Rodrigo uma Caio. sequência de jogos. Rodrigo Caio não vai aguentar. Então teria só o Fabrício Bruno, que de E o fato é o povo melhor acha custo-benefício. que zagueiro é tudo igual, né? Tem lado, zagueiro tem lado, gente. É igual lateral. Nem todos jogam em qualquer lugar. Então, você ainda tem que pensar daquele lado quem tem. De 10 a 15 milhões o Gustavo Gomes foi isso? Viu como ele sabia? Só tava O Flamengo não funcionando. tem outro zagueiro canhoto no elenco, que eu me lembro. Não O Pablo tem. é destro, o Davi Luiz é destro. Pra ser justo, tem o Cleiton. Fabrício, mas aí Que é um jovem que ele... é um jovem promissor que ele não usa. É que então ele eu não não posso usa. nem contar. Isso é errado. Inclusive, acho que o Cleiton deveria ter Ele mais não usa nem o oportunidade. Rodrigo Caio, que eu acho errado também. Mas é isso, ele é o único zagueiro canhoto que o São Paulo coloca pra jogar. E até em relação ao Gustavo Gomes, o Gustavo Gomes joga do lado direito. O Luiz Castro identificou outra lacuna nesse elenco do Al Nassr. Eu acho que o valor é muito bom. Dificilmente o Flamengo receberia uma proposta desse tamanho de novo pelo Léo Pereira, mas o Flamengo tem totais condições hoje de recusar e pensar nos seus ganhos esportivos, não só no ganho financeiro. Eu acho que a decisão de manter o Léo Pereira é a correta. Só a título de informação, até apareceu ali no VT, o Léo Pereira ganharia cerca de 2 milhões de reais, né? Muita gente me pergunta sobre o Vieto, que até tem um corte do Léo Pereira ali no VT. O Vieto deve ganhar cerca de 3 milhões de reais no futebol árabe. E justamente por isso o Vasco, que ofereceu quase 1,5 milhões de reais para ele, não vai vir para o Vasco da Gama. Posso dar uma informação sobre o Pedro? Que eu nem falei isso em nenhum momento, que eu acabei de saber, inclusive. Antes disso, o Big Boys lembrou o Natan, que não estava sendo aproveitado no Flamengo, foi vendido para o Red Bull e agora foi para o Napoli. Não, Sim. mas olha só, o Natan, ele tem que agradecer muito a Deus pelo que aconteceu com ele. Porque, sejamos francos, ele não performa no Flamengo, ele não performa no Red Bull Bragantino, ele está indo para o Napoli para ser titular e disputar uma Champions League. Eu sou totalmente contra esse discurso, que eu vi muitos torcedores do Flamengo criticando a diretoria do Flamengo pelo valor da venda. O Natan tá vendo, para o Napoli serve, para o Flamengo não serve. Gente, na boa, em que momento da carreira o Natan performou para justificar uma O contratação? Big Boys lembrou, mas ele teve chance no Flamengo? Teve chance foi com também o no Red Domi? Bull Era na Bragantino. época do Domi? Sim, Era na teve época do Domi, e não né? performou. Não performou. Eu gosto do zagueiro, só para deixar claro.
Só que esse discurso de que ele está indo para o Napoli, então a diretoria do Flamengo errou, eu não concordo com isso. Porque em nenhum momento ele performou tanto com a camisa do Flamengo quanto com a camisa do Red Bull Bragantino. O que você queria falar do Pedro? Sobre Pedro. O Benfica, que recentemente procurou o Flamengo, buscando a contratação do Pedro, como a imprensa portuguesa noticiou, estava disposta a pagar 20 milhões de euros mais 5 em bonificação. A diretoria do Benfica queria viajar ao Rio de Janeiro para fazer a contratação e o Flamengo falou, nem adianta vir, porque nós não vamos fazer. E para ser justo, quem estava intermediando esse negócio não era os empresários do Pedro, era Juliano Bertolucci, que tem muita entrada no futebol internacional, né? E para falar, o Arthur Cabral, que estava na Fiorentina, que era aqui do Palmeiras, está indo para o Benfica. Então, aí eles foram atrás do Arthur Cabral, exatamente. Que é mais jogador que o Pedro. É um bom debate. Para futebol, inclusive o Arthur Cabral voou onde o Pedro não conseguiu, que é a Fiorentina. Fala com o Príncipe que eu não vou falar isso. O que houve? Repete aí. A audiência é bem alta, graças ao Flamengo. É ele que falou, eu só estou repetindo. Enquete do SBT. Qual carioca vai encarar a maior pedreira nas competições internacionais? Flamengo e Olímpia, tudo essa semana, hein, gente? Fluminense e Argentinos Júnior, esse jogo que é hoje, já vão passar limpo ele, já tá ali no TP. E Botafogo Guarani, esse jogo que é amanhã. Flamengo joga na quinta, Fluminense joga hoje e Botafogo joga amanhã. O que é? Eu não vou falar do Vasco, eu não vou fazer isso com o Pedrosa. Deixa o Vasco quieto. Olha, deixa o Vasco agora que o Flamengo e Olímpia. Pra mim, o Flamengo tem maior pedreira? Por ser lá o jogo? Por ser lá e por ser o time do presidente da Libertadores. Vai. Fica a dica. Falar nisso, eu vou contar um off pra vocês lá da minha cabine, dessa questão da Comebol. Fica a dica. Depois eu conto. Vai, Pedrosa. Por ser lá, que é um estádio extremamente difícil, pela tradição do Olímpia e pelo momento de oscilação do Flamengo. Essa classificação não está nem perto de estar garantida. Mas na Libertadores ele oscila? Quem? Flamengo. Mas aí, Fernanda, pra ser justo, eu não acho que o Flamengo jogou muito contra o Olímpia. Não, jogou mal. Não, mas define, né? É efetivo, né? Mas é efetivo e poderia ter. O Olímpia teve chance de fazer gol no Flamengo. O Olímpia teve chance de furar o bloqueio do Flamengo. Então, assim, na minha opinião, eu acho que o último jogo do Flamengo contra o Olímpia é um parâmetro ruim, se for colocar nesse sentido aí. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Teve a situação que o Vene Casagrande trouxe a notícia sobre o interesse do Al Nassr em cima do Léo Pereira. Eu acho que o Flamengo... é uma proposta boa. Uma proposta boa. Eu vi muita gente comentando aí nas redes sociais falando que era o Flamengo ter vendido o Léo Pereira. Só que o Pedrosa, ele esclareceu muito bem, né? Como que o Flamengo vai vender um zagueiro titular, Léo Pereira? Ele deu uma volta por cima do Flamengo muito grande, como o Rodinei na última temporada. E atualmente, né, o Léo Pereira, para mim, é um dos melhores zagueiros desse elenco do Flamengo, né? Pablo, Rodrigo Caio não são utilizados. Quando o Pablo entrou, fez merda durante o jogo lá. Fez uma péssima atuação junto com o time do Flamengo. Fabrício Bruno é um bom zagueiro, sim, junto com o Léo Pereira. Davi Luiz tá jogando por muito nome. Pra mim, tá jogando por muito nome. Acho que teria que ser bom, que seria a dupla de zaga, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Então, os melhores zagueiros que a gente tem é Léo Pereira e Fabrício Bruno. Vendeu o Léo Pereira numa hora, agora, em final de temporada já, né? Faltando 3 meses e meio para a temporada acabar, seria possivelmente um desastre, né? Lembrando que ele é o único zagueiro canhoto do Flamengo. Tem a situação do Cleiton, que o Vini Casagrande citou também, que eu tinha lembrado. Só que o Cleiton não é aproveitado. Nem o Rodrigo Caio é aproveitado, imagina o Cleiton. Então aqui, lógico, o Flamengo fez muito certo em não vender o Léo Pereira, né? E o Flamengo, né, se preparando na segunda-feira. O time ficou de folga, voltou a treinar nessa terça-feira e nessa quarta-feira ele deve viajar para o Paraguai, né? Então aquilo, o Flamengo tem sim a obrigação de tentar a classificação, né? Obrigação e muita obrigação, né, de vencer, não vencer, mas buscar a classificação, né? Lembrando que Flamengo em jogo de Copas e jogo de Brasileirão são dois times muito distintos, né? Principalmente na atuação. Então eu espero que o Flamengo nesse jogo contra o Olímpia consiga fazer um bom jogo aí, né? E consiga buscar essa classificação, porque senão pode ter crise, hein? Pode ter crise, ser eliminado nas oitavas para um time que, entre aspas, ainda está em crise, penúltimo. Não, ele ganhou, deve estar em 10º agora o Olímpia no Campeonato Nacional, né? Então é aquilo. Eu acho que o Flamengo ele precisa muito dessa classificação para amenizar o clima dentro do clube, né? Porque tá difícil. Mas
E lógico, minha visão, acho que o Flamengo tem todas as condições de chegar lá e vencer, até vencer o jogo, entendeu? Mas é isso aí, tamo junto. Ah, outra coisa, só pra terminar, né? Eles também citarem sobre a situação da venda do Natan. Do Natan para o Napoli, que era do Flamengo, Bragantino e agora Napoli, né? Eu concordo com ele naquele ponto ali. É um jogador bom, se eu não me engano, ele é canhoto também. Ele não se destacou nem no Flamengo, nem no Bragantino. E acabou indo para o Napoli, mas tudo bem. O Flamengo ainda detém 12% do passe do jogador. Sendo assim, né, a venda foi concretizada em 10 milhões de euros. O Flamengo tem uma porcentagem de 12%. E o Flamengo deve faturar com essa venda aí na faixa de 5,3 milhões de reais. Né? Então o Flamengo consegue faturar um valor muito bom com a venda do Natan para o Napoli, né? Então é aquilo, um valor bom entrando para os cofres do Flamengo novamente, né? Tamo junto.